Olá, hipnólogos e hipnólogas. Se você ainda não me conhece, eu sou o Filipe Lima e esse vídeo é mais um da série de entrevistas com os grandes hipnólogos. Hoje vou trazer nada mais, nada menos como o grande Ben-Ami. O Ben-Ami, só para você ter uma ideia, ele estuda hipnose desde 1977. Ele tem uma bagagem gigantesca. Ele chegou a trabalhar durante um ano com John Green e Richard Bandler. Se você não sabe quem são esses caras, eles são só o criador da PNL, o que revolucionou a hipnose aí no mundo inteiro. Ele também desenvolveu o que a gente chama de hipnose cognitiva. Pensando nessa bagagem toda dele aí, dessa experiência que ele tem, eu fui perguntar para ele o que ele acha sobre a ressignificação, como ele ressignifica um pensamento negativo para um pensamento positivo, que a gente usa muito isso na hipnoterapia. Perguntei também sobre como ele lida com pessoas com ansiedade e qual é a diferença da hipnose cognitiva para a hipnose tradicional, para vocês ainda que não sabem como é. Assista aí e se enriqueça com mais conteúdo sobre hipnose e se torne um hipnólogo cada vez melhor. Até mais. Olá pessoal, tudo bom? Mais uma vez aqui, entrevistando um grande hipnólogo. Hoje com vocês, o grande Ben-Ami, criador aí da hipnose cognitiva. Vai falar um pouco para vocês como é que ele faz isso, por que ele surgiu com esse tipo de hipnose e como os tratamentos, quais são as vantagens desse tipo de hipnose. Ben-Ami, seja bem-vindo ao nosso grupo aqui. Muito obrigado por você deixar um tempinho pra gente. Sei que você é um cara muito ocupado. Muito obrigado por estar aqui, cara. Prazer é todo meu. E vamos começar então com uma pergunta só para as pessoas te conhecerem um pouco mais. Como é que você foi parar na hipnose? Por que você escolheu a hipnose? Como que você conheceu? Me conte um pouco sobre você. Vamos lá. Eu de origem eu sou arquiteto, né? Fui fazer psicologia um pouco depois. Quando a minha energia terminou com a arquitetura, eu resolvi fazer a psicologia. Por outras questões, eu também escrevo um pouco sobre espiritualidade e prática clínica. E aquilo me levou à busca de algumas coisas mais concretas para dar algumas explicações. Eu comecei envolvido com a hipnose em 1977. Você provavelmente não tinha nascido ainda. Não. Eu trabalhei com o professor Carl Weissmann, que foi um dos pioneiros da hipnose, aqui no Brasil também. Ele escreveu o livro O Hipnotismo. Eu já peguei ele com bastante idade avançada, trabalhei 2 anos com ele. Depois eu trabalhei quase um ano com o Richard Bandler e John Grinder. Eu trabalhei em hospitais de dor fora aqui do Brasil, eu trabalhei fazendo estágio no FBI. Aí a gente foi peleando em alguns lugares. A questão da hipnoterapia cognitiva surgiu em função da minha especialização em terapia cognitivo-comportamental. Como eu sou psicólogo, e essa foi a minha opção, né? Foi a minha escolha de abordagem psicológica, eu, por conhecer a hipnose já muito antes de fazer a psicologia, e a coisa acabou melhorando no momento que em 2000 o Conselho Federal de Psicologia acabou autorizando os psicólogos a usar a hipnose, de fazer uma junção, e aí o meu livro culminou com essa parceria terapêutica entre terapia cognitivo-comportamental e hipnose clínica. Hoje, tem muita literatura mostrando a compatibilidade entre a TCC e a hipnose clínica, e há literatura que fale sobre o nascimento da terapia cognitivo-comportamental da hipnose. Por quê? Porque grande parte dos construtos e as pessoas que participaram do início da terapia cognitivo-comportamental, e todos eles permearam a hipnose, como Albert Ellis, por exemplo, que é um dos pais da terapia cognitiva, junto com o professor Aaron Beck, que é psicanalista, ex-psicanalista e psiquiatra, trabalhou 30 anos com hipnose no consultório, e quem é especialista disso não sabe, nem fala, por causa do preconceito. Okay? Ele foi presidente da Sociedade Americana de Hipnose Psicológica durante mais de 30 anos. O Joseph Volpe, criador da dessensibilização sistemática, começou pela hipnose, aprendendo hipnose médica com o Lewis Goldberg. O Johannes Schultz, criador do treinamento autógeno, começou trabalhando com hipnose. Arnold Lazarus, mas Pavlov, né, trabalhou com os condicionamentos, e na terapia cognitiva se usa muito. Então, existe muita ligação entre a TCC e a hipnose. E foi por esse viés que eu entrei nesse trabalho atual. Interessante, muito interessante isso. Ainda principalmente você saindo da arquitetura e foi mergulhar nesse mundo, muito bom. Eu sou engenheiro também, vim numa área nada a ver também. Ah, ok. E como foi a primeira vez, na prática, quando você foi fazer hipnose? Como foi a sua primeira vez fazendo hipnose com alguém? Você já começou a parte clínica, foi na parte mais clássica, palco, como é que foi? Não. Eu nunca trabalhei com palco, eu não tenho nada
contra o palco é uma coisa e o que eu faço é outra completamente diferente. Não trabalho com hipnose para entretenimento. Minha hipnose é hipnose terapêutica e comecei com clínica no início. Tá? Logo que comecei a aprender, eu já fui com foco para a clínica, né? Trabalho terapêutico e trabalhei especificamente em alguns transtornos, né? Principalmente transtornos mentais, em que na realidade, não discutindo quem seja hipnólogo ou não seja psicólogo, para trabalhar com transtorno mental tem que ser psicólogo, que é quem conhece processos mentais. O resto que não envolva isso, qualquer pessoa que tem habilidade pode trabalhar. Então eu comecei trabalhando com isso clinicamente, né? E eu comecei com a hipnose ericksoniana lá no início, né? E acabei adaptando ela, usando a hipnose clássica e adaptando ela para 1 hora de consultório, porque não dá para trabalhar com a ericksoniana com pouco tempo. Né? Então, como as pessoas também têm uma certa dificuldade de interpretar metáforas, então eu preferi ser um pouco mais objetivo, e aí o meu livro acabou mostrando essa coisa de ser objetivo, trabalhar psicoterapia e hipnose juntos. Muito bom, muito bom. E você você usou PNL também, você falou, trabalhou com o Richard Bandler e John Green? Negativo. Quando eu comecei com eles não existia PNL. Ah, não? Não, eles só trabalham com hipnose, eles não começaram com PNL, eles começaram com hipnose, depois é que veio a PNL. Ah, sim, eu pensei que você estava na fase já que eles já estavam na PNL. Não, senhor, eu sou do tempo da hipnose na Santa Ceia ainda. Nossa, muito tempo. E aí, qual que é a grande diferença da hipnose convencional que a gente usa hoje, tem muito para hipnoterapia, com a cognitiva? Como é que você uniu essa parte? Qual é a diferença delas? Algumas coisas são diferentes. Em questão de indução, em questão de suscetibilidade e testagem, na verdade todo mundo faz a mesma coisa, isso não tem segredo para ninguém. Né? Cada um tem o seu jeito, a sua subjetividade de usar as técnicas. Na realidade eu trabalho de uma forma um pouquinho diferente, eu ainda sou um pouco mesmerista, né? Eu trabalho muito com a questão do campo magnético, e eu acredito que dentro da hipnose, com essa experiência minha de 38 anos, o convencimento, a persuasão e o envolvimento com o paciente é muito mais importante que qualquer tipo de técnica. Se você olhar alguns vídeos meus, você vai ver as pessoas do meu lado caindo em cima de mim sem eu abrir a minha boca. Né? Por quê? Porque isso não é indução rápida, como as pessoas... Não, mas aquilo é uma indução rápida. Não é, não. Aquilo é envolvimento. Quando você está perto de uma pessoa e essa pessoa já foi persuadida, envolvida, é permissiva, tem confiança em você, você cria um campo e esse campo induz a hipnose. Okay? Então, eu partilho ainda com a grande capacidade de você usar o convencimento mais de qualquer outra técnica. Depois o resto é fácil, qualquer outra técnica entra. Então, eu falo muito nos meus cursos de um campo hipnoafetivo, ou seja, você cria um campo magnético, afetivamente, buscando a pessoa para o seu lado, e isso induz a uma hipnose muito amorosa, como é a própria relação terapêutica com os pacientes na psicologia. Né? É uma relação amorosa, uma relação quase infantilizada, quando alguém entra em transe, você quase não pode escutar a voz quando você conversa, a pessoa, na realidade... A psicanálise analisa um pouquinho, talvez como regressão, eu não concordo com isso, mas tem um pedaço disso que se pode julgar como infantilização. É quase uma relação entre alguém que está querendo ajudar uma outra pessoa que está ali frágil, com uma tábula rasa, esperando uma orientação. Interessante. Mas a cognitiva, na psicologia cognitiva, você usa muito comportamento. Você usa muito isso na hipnose ou não? Negativo, eu uso muito mais emoção. Emoção. A terapia cognitiva hoje, se você pegar o conceito clássico, os pressupostos, os nossos comportamentos são totalmente influenciados com uma forma que você pensa, né? Sim. E as emoções. Então, o que acontece? A hipnose nos dá um palco muito especial para trabalhar com emoções. Não existe mudança em psicoterapia se não houver mudança emocional. E a hipnose consegue, pela propriedade de poder vivificar muitos cenários, de provocar essas emoções que são necessárias, ok? Eu não acredito em mudança de pensamento na mesma ordem que a terapia cognitiva fala. A hipnose mudou esse conceito para mim, porque a hipnose busca primeiro imagem. Muito antes de você pensar, você imagina. Quando você pega um paciente no consultório que você pergunta para ele assim, o que você estava pensando na hora daquele evento? Ele responde assim para você, puxa vida, não me lembro agora o que eu pensava. Agora você pergunta para ele, o que você estava imaginando naquela hora? Ele vai responder na hora. Tá? Se eu perguntar para você agora, como é o nome da sua mãe? Laudelina. O que vem na sua cabeça primeiro? É a imagem dela. Pois então, você não pensou na mãe, você viu a mãe primeiro através de uma imagem, entende? Então, a hipnose trabalha com imagem, né? Como dizia Einstein, né?
A imaginação é muito maior do que o nosso conhecimento. Portanto, a única coisa que as pessoas não podem nos tirar, podem cortar nossos braços, as pernas, nos deixar mudo, surdo, mas a imaginação ninguém nos tira. Sim, belas palavras, muito bom. Isso. E em vantagem de tratamento, você acredita que a cognitiva ela tem algumas vantagens em cima da hipnose convencional? Não, eu não comparo as hipnoses, na realidade. O que eu comparo é que eu tenho um grande potencial que funciona na psicoterapia usando a hipnose. Então eu consigo, por exemplo, trabalhar com transtorno de ansiedade com muito mais eficácia com a hipnose junto com a terapia cognitiva do que ela sozinha, né? A parte teórica e a parte de mecânica que se usa na terapia cognitiva, como a própria dessensibilização sistemática ou respiração diafragmática, são muito mais inócuas do que usar a hipnose junto, potencializando isso. Então a hipnose entra como uma grande ferramenta terapêutica auxiliar. A hipnose não resolve coisa nenhuma sozinha. Pode estar ouvindo todos os hipnólogos aqui que me respeitem, mas hipnose sozinha não cura coisa nenhuma, não resolve nada. Até porque eu não acredito em cura, né? Nenhum transtorno tem cura, tem controle, né? Então, a hipnose ajuda muito a trabalhar, principalmente com sintomas, que eu acho que a força que a hipnose tem maior é trabalhar sintomas. E só sintomas não resolve coisa nenhuma. Sintoma é simples o resultado de alguma coisa. Você tem que trabalhar na origem dessa coisa para poder ter controle. Okay? Então, na realidade, a terapia cognitiva não faz com que a minha hipnose seja melhor. A minha hipnose faz com que a terapia cognitiva seja melhor. Entendi, interessante. E você poderia explicar quais seriam os passos, o processo para fazer um tratamento aí de ansiedade, por exemplo? Eu, para trabalhar com ansiedade, eu psicoeduco o paciente para ensinar para ele primeiro o que é ansiedade. Ninguém pode fazer tratamento nenhum se não souber o que tem. Então, como psicólogo, eu tenho a obrigação de ensinar para ele por que ele é ansioso, de onde é que vem a ansiedade, por que ele sente os sintomas que ele tem. É extremamente terapêutico alguém saber o que tem antes de ser tratado, ok? Então, existe um conceito básico de ansiedade, que é a característica biológica de todos os seres humanos, que antecedem situações de perigo real ou imaginário, e que confere ao corpo da gente sintomas muito ruins, como sudorese nas mãos, taquicardia, tonturas, enjoos. Tá? Se você pegar o conceito de pânico, que é um pouco mais agudo, e é o autor que mais fala disso na terapia cognitiva, chama-se David Barlow, ele diz que o pânico é a avaliação catastrófica que você faz dos próprios sinais corporais, ou seja, você dá muita atenção para o coração batendo, as mãos suando. Então, o que eu explico para o paciente para poder usar a hipnose, por exemplo, e explicar para ele onde é que ela vai entrar depois? Eu explico para ele que há 250 mil anos atrás, o Homo sapiens, ele tinha que ter uma explosão física muito grande para enfrentar todas as intempéries. Ele tinha duas coisas para fazer. Ele tinha que buscar comida para a família, para a prole, ou ter relações sexuais com a esposa muito seguido para aumentar a variabilidade da espécie. Os genes mais fortes ficariam, os genes mais fracos seriam eliminados. Quando ele saía para caçar, ele se deparava com animais muito grandes, né? Muito grandes. E ele tinha, na realidade, três estratégias para adotar. Ou ele enfrentava, ou ele fugia, ou ele congelava. O congelamento também é uma estratégia de ser humano de segurança. Os animais congelam na ameaça, fazem de mortos para não serem mortos. Nós também podemos fazer isso. Basta ver que você está vendo uma situação de pânico, você não consegue dar um passo para frente e outro para trás. Mas, como os animais eram muito grandes, nossa intenção era de fuga. Não conseguiríamos enfrentar. Quando você está na frente de um animal desse, aí você vai entender o que é ansiedade. Seu cérebro dá um sinal através de uma estrutura cerebral chamada hipotálamo, né? Qualificando a noção de ameaça, de perigo que você está vendo. O ansioso tem uma noção muito catastrófica disso. Então, o que acontece? O seu hipotálamo manda um sinal para a sua amígdala cerebral, para o sistema límbico, que vai mandar um sinal lá para suas glândulas suprarrenais produzirem adrenalina. Essa adrenalina faz com que seu coração dispare, que é o primeiro sintoma da ansiedade. Por quê? Você precisa mandar muito sangue para suas pernas, para os músculos grandes te encherem de sangue para você fugir. O que acontece mais? Sua respiração fica ofegante, que acontece com o ansioso. Por quê? Você começa a fazer hiperventilação e você precisa bastante de oxigênio, cada vez mais, para poder oxigenação, para poder pensar, escapar, oxigenar suas pernas e fugir. O que mais? A temperatura do corpo aumenta. O que acontece? O cérebro manda um sinal para você, dizendo que tem que lubrificar o seu corpo. Suas mãos ficam suadas, aí você explica para o paciente por que as mãos suam. Ok? Sua imunidade aumenta, porque o cérebro não sabe o que é um transtorno mental. O cérebro considera o estresse, por exemplo, como uma doença. Então, aumenta bastante a imunidade, aumenta
as células assassinas, ok? Muito bem. Nesse momento, o seu corpo está preparado para fugir. E você vai fugir. Quando você se vira para fugir e abandona a ameaça, o corpo dispara um outro sistema, que é o parasimpático, fazendo com que o HPA, que é o sistema hipotalâmico pituitário adrenal, faça com que você comece a recuperar a sua energia e relaxar. O que eu digo para o paciente nessa hora? O que ele começa a entender? Que, na realidade, as ameaças hoje não são mais um dinossauro. As ameaças são falta de dinheiro, filho doente, falta de emprego, um amor que abandonou você. O cérebro antigo continua sendo o mesmo, mas a ameaça para o ansioso é um dinossauro. Então, quando você é tímido e tem que encontrar uma menina, seu coração dispara, as mãos ficam suadas, você fica com hiperventilação e quer de toda forma fugir do encontro. Por quê? Porque ela é uma ameaça de alguma forma para você. Então, quando o paciente entende que a ansiedade é essa bobajada toda, ele consegue entender que quando a hipnose entra para trabalhar direto o quê? Sintomas. Qual é o meu objetivo como psicólogo? Usar a hipnose para mostrar para ele que os sinais internos são prazerosos e não mais ameaçadores. No momento que ele faz essa leitura, acabou crise de pânico, acabou sintoma de ansiedade, ele começa, pelo primeiro momento, a ter controle. Então, não é simplesmente deita, durma, relaxe, deite numa nuvem. Toda a parte de psicoterapia que precede isso para ter um resultado muito mais duradouro. E o objetivo final é ensinar auto-hipnose para ele promover para ele sozinho aquilo que eu estou ensinando. Todo paciente que sai da minha clínica sai aprendendo a fazer em si mesmo auto-monitoramento e auto-hipnose. Interessante, muito interessante. Você falou de que você mostra para ele que os sintomas que ele está sentindo pode ser bom em vez de ser negativo. Isso seria uma ressignificação. Sim. De alguma forma, sim. Ele vai ter uma interpretação diferente do sintoma como não mais uma ameaça de que algo de ruim vai acontecer, e sim processo natural do corpo dele. E para o pessoal que não está nos assistindo agora, teria alguma dica, alguma ideia, só para a gente finalizar agora, de como eles podem ressignificar? Porque a ressignificação é muito forte para quase todos os tratamentos, né? Ressignificar aquelas coisas negativas que a pessoa sente para tornar aquilo positivo. Então, você teria alguma dica, alguma técnica? O que eu falo para os meus alunos em relação à técnica, eu digo, primeiro é o seguinte, tem que entender o que é uma ressignificação. Ninguém esquece coisa alguma. Vai dizer, doutor, eu vim aqui para esquecer isso e aquilo. Não, ninguém esquece nada. A gente está sempre lembrando daquilo que tem que esquecer. Isso é uma forma que o cérebro funciona. Outra coisa importante, você jamais vai se ressignificar trocando uma coisa por outra. Você vai mudar a interpretação emocional que você tem daquilo. Se você lembra de um abuso e você passa mal, você vai ensinar o paciente, se o abuso mobilizar você de 1 a 10, 10, ele vai continuar mobilizando. De 1 a 10, 3. Mas ele continua, você pode conviver com ele, pode falar sobre ele, mas emocionalmente ele fica lá quietinho, ok? Isto é ressignificação. Todo mundo fala em ressignificação. A ressignificação é reinterpretar um evento para que aquela questão emocional seja, por exemplo, o estresse pós-traumático. Né? Que o estresse pós-traumático é o exemplo mais clássico de ressignificação. Se eu tive um trauma, meu carro capotou, morreu minha mãe, meu cachorro, seja o que for, ok? Eu não posso me lembrar de acidentes, eu não posso ouvir barulho de chuva porque aquele dia chovia, eu não posso ouvir latidos de cachorro porque quando o carro capotou o cachorro latia, isso é um TEPT secundário. Tudo isso não vai ser esquecido, mas a forma como eu me lembro disso vai ter um nível emocional totalmente diferente. Esse é o objetivo da hipnose entrando nisso. Como é que se faz isso? Trabalhando com regressão. Você vai colocar o paciente na cena, tá? Com todo o cuidado possível, por quê? Para o paciente não surtar, e para o paciente não estar em crise, não ter uma ansiedade muito alta, você tem que usar o relaxamento profundo. Eu jamais faço hipnose sem gastar pelo menos 20 minutos de relaxamento profundo. A minha indução ao mais profundo é sempre com relaxamento. Tá? Não uso mais nada. Tanto nesse ponto, o paciente tem controle sobre os seus sintomas. E aí a gente pode conversar. Então, para ressignificar, é preciso estar em transe profundo. Se você deixar um paciente leve ou moderado, você não consegue fazer isso. Porque daqui 2 minutos isso é efêmero e o paciente passa mal outra vez. Ok? Interessante. E aí quando você leva ele ao passado, faz uma regressão, aí você trabalha o que ele está vendo lá na hora. Eu vou trabalhar muito mais do que ele está sentindo na hora do que ele está vendo, porque às vezes eles não veem tudo. Né? Muitas vezes, por questões de personalidade, você tem autossabotagem, você tem pensamentos sabotadores, por exemplo. Muitas vezes eu estou trabalhando com compulsão alimentar periódica e peço para o paciente subir uma escada e se olhar no espelho lá em cima, lindo, maravilhoso, como ele vai ficar magro no futuro. Ele não vê nem a escada nem o espelho. Por quê?
porque ele não merece, porque ele se sabota, porque ele tem crenças muito limitantes que não permitem que ele ganhe alguma coisa ou que ele seja premiado por alguma coisa. Então não é simplesmente pedir para imaginar. Você tem que construir a imagem com ele do jeito que ele interpreta. Entendeu? Interessante. Entendi. Entendi sim. E aí, e quando você fala que trabalha as emoções lá, você pede o feedback deles, ou não? Ou Sempre. você faz só a análise fria? Não, não. Quem faz análise fria é psicanalista. Eu não faço isso, não. Na Aham. realidade, a terapia cognitiva trabalha o tempo inteiro com o feedback do paciente. Por quê? Porque o feedback é a ferramenta mais importante para quem trabalha com hipnose, porque você vai trabalhar com aquilo que ele está falando e que ele está trazendo. Eu não posso inventar coisas que o paciente não sabe, né? A mesma coisa que eu dizer para você, imagina o gosto do cupuaçu, você já tomou? Não. Não, então você não vai sentir o gosto do cupuaçu, entendeu? Então, Aham. eu só posso usar ferramentas que o paciente já me trouxe. É por isso que eu acabei criando um inventário de hipnose para me dar informações muito preciosas dele. Então, eu tenho que ter ferramentas que façam com que eu use. Por exemplo, na dor. A dor é extremamente importante ouvir o paciente falar sobre a dor dele. Então, o jeito que ele fala da dor é que eu vou usar para trabalhar a dor com ele. Então, o feedback é extremamente importante. Sem feedback não rola processos posteriores, né? Sim. Eu não interpreto coisa nenhuma. Terapia cognitiva trabalha muito com evidências, né? Então, tudo que a hipnose trouxe, a terapia tem trazido, é dar evidências para ele que ele pode promover mudanças. Sim. Para isso Entendi não muito bem. voltar a acontecer, né? Sim, muito bem. E aí depois você ensina a auto-hipnose. Você ensina o processo que você fez com ele ali na hora, ou você Sempre. coloca uma âncora, como que você faz a Eu ensino auto-hipnose? várias coisas para ele. Ele leva um monte de ferramentas comigo. Ele leva um CD com a minha voz na segunda sessão. Porque assim, nenhum paciente que vem me procurar me procura por hipnose. Eu não sou hipnólogo. Eu sou um psicólogo que trabalha com hipnose. É uma coisa diferente, né? Então ele me procura para aprender tratamento. Quando há indicação para hipnose, eu uso. Se não houver indicação para hipnose e a terapia cognitiva resolve sozinha, não vai hipnose. Hipnose não é receita de bolo que resolve tudo, ok? Uhum. Então, eu ensino auto-hipnose, ele leva um CD com a minha voz para familiarizar comigo, ele aprende. Ele aprende âncora, qualquer âncora que ele precisar, de qualquer memória prazerosa, segura, eu ensino, sei lá, um marcador biológico, aperta um dedo no outro, toca no ombro, qualquer coisa para ele ter um auxílio. Eu uso um baralho que eu criei também. Aquele baralho que eu uso cartões pós-hipnóticos para acionar esquemas mentais importantes que estão desativados. Ele puxa o cartão do bolso, e nós treinamos isso dentro do consultório para ativar esquemas de autoestima maior, de não usar droga, de ver o filho na fotografia, por exemplo, dizendo para ele não se drogar, ou fazendo uma frase que ele escolheu comigo. A terapia cognitiva trabalha muito com cartões de enfrentamento, é muito parecido. Né? O paciente escreve com você os cartões em terapia e ele vai ler isso em lugares adequados, ele precisa acionar esquemas. A hipnose, eu uso o cartão pós-hipnótico. Eu condiciono o paciente pelo cartão do consultório, ele dentro do consultório ainda usa o cartão para mostrar para mim que está conseguindo funcionar, e depois sim, eu não dou tema de casa, ele tem que mostrar na minha frente que funciona. Aí depois ele vai usar onde for adequado. Isso são as ferramentas que ele vai levando. Uma delas, né? Essa do cartão eu ainda não conhecia. Gostei dessa ideia. Muito boa. Benomi, Então, é um baralho de induções e um baralho pós-hipnótico. Metade do baralho são cartas que provocam alucinação visual e que você coloca o paciente em transe, que provoca confusão mental. E o outro baralho é pós-hipnótico, para usar na droga, para usar. Você puxa o cartão e já busca a memória âncora rapidamente, para usar na aversão aos doces, a refrigerantes, a pães, condicionamento aversivo, condicionamento assertivo, uma série de coisas que os baralhos prestam. muito bom. Benomi, eu sei que você dá curso em vários lugares de São Paulo, do Brasil, até fora, você está indo para Portugal agora. Se as pessoas quiserem te encontrar, como que elas fazem? Qual é o seu contato? Pode entrar no site da minha clínica, que é o www.cognice.com.br. Lá tem muita explicação do que a gente faz em terapia cognitiva, do como eu uso a hipnose, os vídeos que a gente coloca em YouTube, coloca no próprio site. E o meu contato é o contato, pode usar o meu e-mail, que é benomi.voy, V-O-Y, @terra.com.br. Esse é o e-mail que eu uso nos cursos. Muito bom. Benomi, foi um grande prazer te entrevistar. E deu para ver que você tem muito para falar, mas é que nosso tempo é muito apertado, mas você é um cara extraordinário, tem um conhecimento muito vasto. Muito obrigado mesmo. Quando você fala para um judeu que é muito prazer, o judeu diz que com prazer é mais caro.
Tá certo. Ok? Eu não me- Eu que agradeço a você a oportunidade, sempre disponível quando você precisar, ok? Tá, muito obrigado, viu? Até mais. Até mais, tchau, tchau. E aí, gostou? Muito bom. Mas agora, se você quer aprender mais sobre hipnose, quiser trocar experiência sobre hipnose, me adiciona no Facebook. Eu adoro falar sobre hipnose, acho que fico o dia inteiro estudando, conversando sobre isso. Então vamos lá, vamos conversar mais. Porque eu gosto de ensinar hipnose, gosto que as pessoas apliquem hipnose e gosto de saber a história das pessoas sobre hipnose. Então me conta a sua história, eu vou contar a minha e vamos conversar. É isso aí, me adiciona no Facebook e te vejo daqui a pouco.